Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sou Rafael Bernardo E eu sou Rafael Victor, e nós fazemos o canal paixão pelo esporte, de pai. para filho. Pois é, minha gente. Cabelo bagunçado, mas quando ele tá curtinho, tá no grau. Começou a Série A. E aí? A Exatamente. ansiedade diminuiu? Diminuiu mais, né? A sensação é outra. Uma coisa é falar sobre o esporte São Paulo e outra é falar sobre o esporte Amazonas. Meu Deus. Com todo respeito ao Amazonas, não é isso? Exatamente. Mas é verdade. E a gente tá aqui, ó, a gente do canal Paixão pelo Esporte, a cada rodada do Campeonato Brasileiro da Série A, vai chegar aqui e vai debater com vocês os resultados dos jogos, os principais destaques positivos e negativos e também a classificação, não é isso, Rafael Victor? Exatamente. E aí começou a primeira rodada e um detalhe, nenhum visitante venceu nessa primeira rodada. Exatamente. E foi uma rodada assim de muitos empates, né? Tivemos aí 5 empates. Exatamente. E assim, a gente sabe que todo ano, todo campeonato, o mando de campo tem muita relevância, não é verdade? Então, Exato. o fator casa, ele faz uma diferença muito grande para quem está lutando contra o rebaixamento, para quem está lutando contra a classificação a favor da classificação de uma Sul-Americana, de uma Libertadores e para quem quer ser campeão. Tem que fazer realmente uma campanha muito interessante, quase que perfeita dentro de casa. Exato. Dificilmente vai conseguir vencer os 19 jogos, não é isso? Muito Mas difícil. quanto mais pontuar dentro de casa, melhor. Não é verdade, Rafael Victor? Exatamente, para ajudar na pontuação. Exatamente. Vamos embora aos resultados dos jogos. Fala aí pra gente quais foram os resultados dos jogos dessa primeira rodada. Bom, vamos lá, a gente começa por São Paulo 0, Sport 0. Para quem acreditava, um detalhezinho, para quem acreditava que o Sport seria massacrado e seria goleado, 0-0, empatezinho, o Sport confrontou, alguns embates, não é verdade? Perdemos 3 gols, Exatamente. claro. São Paulo perdeu gols também, mas foi um bom jogo. Exatamente. Depois a gente teve Cruzeiro 2, Mirassol. Exatamente, venceu o favorito, não é isso? Eu achava que poderia até ser um jogo mais tranquilo, mas o Cruzeiro fez 2-0, o Mirassol começou a jogar, ainda perdeu um pênalti. Exatamente. E a gente teve também Fortaleza 2, 0 Fluminense. Eu acho que foi o jogo aí com a maior discrepância de qualidade. O Fortaleza foi soberano e o Fluminense muito mal na partida. Exatamente. A gente teve Grêmio 2, 1 Atlético Mineiro. E pelo que a gente viu do jogo, o Atlético Mineiro, apesar da derrota, foi o senhor das ações no jogo. Pode até parecer paradoxal isso, mas o Grêmio fez os gols que deveria ter feito, mas o goleiro do Grêmio, Thiago Volpi, operou diversos milagres. Pelo menos uns 3 ou 4 chances de gols claras e ele salvou o Grêmio, mas o que importa são os 3 pontos, não é isso? Exatamente. Tivemos Juventude 2, 0 Vitória. O jogo lá em Caxias do Sul sempre é muito difícil na casa do Juventude e é um dos clubes que usa muito bem o mando de campo para poder permanecer na Série A. Exatamente. A gente teve também Flamengo 1, Internacional 1. É um jogo de 2 favoritos. Aí o Flamengo favoritaço ao campeonato e o Internacional vindo desde o ano passado, quando deu a arrancada e conseguiu a vaga na classificação para a Libertadores. E esse ano fez o Campeonato Gaúcho soberano. Então foi um jogo de muito equilíbrio aí e o Internacional soube também impor seu futebol, mesmo sendo no Maracanã. Exatamente. E a gente teve também Palmeiras e Botafogo, terminou em 0-0. Exatamente. Palmeiras ainda se remontando depois de um desmanche do elenco e de uma perda de um campeonato paulista para o principal rival, o Corinthians. O Botafogo, a gente assistiu esse jogo por completo, me surpreendeu, apesar do Botafogo ter perdido algumas peças fundamentais do seu elenco, o Almada e o Luiz Henrique, e também o Tiquinho Soares, que era o reserva de luxo. O Botafogo fez um jogo muito, muito interessante contra o Palmeiras lá no Allianz Parque. Exato. Assim, eu acho até que o Botafogo seria o merecedor da vitória se tivesse um merecedor aí. Exatamente. Tivemos
Vasco 2, Santos 1 de virada. Exatamente, um jogo de 2 tempos com 2 mandantes, né? O Santos foi o senhor das ações no primeiro tempo e o Vasco o senhor das ações no segundo tempo. Detalhe para os erros das defesas de ambos os times. No primeiro tempo, o zagueiro do Vasco entregou, o que a gente diz, entregou a paçoca para o Santos fazer, Tiquinho Soares entregar a bola para Berriel e fazer o gol. E no segundo tempo, 2 falhas de marcação proporcionaram ao Vasco os 2 gols da vitória. Exatamente. Tivemos aí Bahia 1, Corinthians 1. Detalhe para esse jogo que o Corinthians veio praticamente com o time todo reserva. O Bahia poderia ter tido essa chance de vencer e somar os 3 pontos, daquilo que a gente fala de aproveitar esse primeiro momento para somar o máximo de pontos possíveis. Exato. Fez 1-0 e no começo do segundo tempo, aos 10 minutos aproximadamente, perdeu o Everton Ribeiro expulso e o Corinthians ainda conseguiu um empate ali. Eu acredito que tenha sido um resultado terrível para o Bahia, que estava totalmente com o time titular e o Corinthians com o time todo reserva. Exatamente. Tivemos aí também Red Bull Bragantino 2, Ceará 2. Empate com gosto de derrota para o Ceará, né? Exatamente, Rafael Victor. O Ceará com 15 minutos aproximadamente já estava ganhando o jogo de 2-0. O Red Bull Bragantino fez o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo e fez o segundo gol nos acréscimos do segundo tempo. E assim, por mais que o segundo tempo fosse todo do Red Bull Bragantino, eu acredito que esse resultado a gente pode botar na conta do treinador do Ceará, porque as mudanças que eles fez chamaram o time do Red Bull para o ataque e fez com que o Bragantino conseguisse esse empate aí. E é como você falou, num campeonato brasileiro dificílimo, com 2 times do mesmo patamar, tá ganhando de 2-0 e levar o empate é um sabor extremamente amargo, não é isso? Exatamente. Exatamente isso. Daí a gente vê um campeonato extremamente equilibrado, vários empates na rodada. Quantos empates a gente teve? 5 empates na rodada. 5 empates e 5 vitórias dos mandantes. E vai ser aí até, pelo menos, veja bem, o campeonato ele tem 2 nuances aí. A gente vai ter da primeira à 12ª rodada antes do Mundial, Super Mundial de Clubes. E nessas 12 primeiras rodadas, a maioria dos times estarão ocupados com 2 campeonatos. Vão ter os times que vão estar ocupados com a Libertadores e com a Série A, os times que vão estar ocupados com a Sul-Americana e a Série A. Poucos serão os times que teremos somente o Campeonato Brasileiro. Eu acredito que só o Sport, porque a Copa do Nordeste vai parar agora. Exato. Sport, Ceará, Juventude, que não classificou, e o Red Bull Bragantino. Entendeu? O Sport e o Juventude também estão eliminados da Copa do Brasil. Ceará e Red Bull Bragantino não estão eliminados da Copa do Brasil, mas pelo que eu estou observando aí de calendário, a Copa do Brasil só deve voltar após o Super Mundial. Exatamente. Então este é o momento para esses times que estão voltando da Série B para a Série A, como o Sport, como o Ceará, o próprio Mirassol, precisam pontuar e aproveitar que outros times que estão nas outras competições estão mesclando. Vem com times reservas, vem com time mesclado, porque vai ter jogo importante de Libertadores, vai ter jogo importante de Sul-Americana. Exatamente. E agora a gente vai fazer a tabela de classificação como ficou. Em primeiro lugar, a gente tem o Fortaleza com 3 pontos conquistados. Juventude está em segundo lugar, também 3 pontos conquistados. Os 2 times têm saldo de 2, mas nos critérios de desempate de cartão amarelo, Fortaleza leva melhor. Exato. Terceiro lugar, Vasco da Gama. Vasco, Cruzeiro e Grêmio. Os 3 estão totalmente empatados, com 3 pontos também, saldo de 1. Mas por critério de desempate, o Vasco está à frente. Em sexto lugar, temos Red Bull Bragantino. Bragantino e Ceará, empatados por fazerem mais gols. Tem gols pró a mais. Depois vem, em oitavo lugar, Corinthians, Flamengo, Internacional e Bahia também. Pelos critérios de desempate, a gente observa aí a ordem. 12º lugar, São Paulo, Sport, Botafogo, Palmeiras, que completam os times que empataram até o 15º lugar. E do 16º em diante, o Atlético Mineiro,
são os times que foram derrotados. O Atlético Mineiro, pelos critérios de desempate, está fora da zona de rebaixamento. E se o campeonato acabasse agora, nós teríamos rebaixados Santos, Mirassol, Fluminense e Vitória da Bahia. Exatamente. Pois é isso, pessoal. Destaque para os mandantes nessa rodada. No mais, nenhuma surpresa. Jogos equilibrados. O que é que tu tem para falar um pouquinho aí, Rafael Victor, nessa primeira análise da primeira rodada? Jogos equilibrados com vários empates. E os que terminaram em vitórias não foram assim, vitórias assim tão largas, né? A única que foi com um pouco mais de tranquilidade foi a do Fortaleza sobre o Fluminense, que resultou na demissão do técnico Mano Menezes. Exatamente. É isso, pessoal. Estamos aqui, fizemos o primeiro resumo da Série A, da primeira rodada da Série A. Exatamente. Vamos embora e não se esquece, se inscreva em nosso canal no YouTube, Paixão pelo Esporte, ative o sininho das notificações, vai lá no Instagram. Paixão pelo Esporte 87, segue a gente lá. E pelo esporte, Tudo!